Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista. A iridologia é a forma de diagnóstico por meio dos olhos. A parte colorida de nosso globo ocular mostra como está o nosso corpo. Para nos falar sobre a iridologia, está aqui conosco a iridóloga Matilde Mello. Seja bem-vinda, Matilde, ao Roteiro Espiritualista. Obrigada, Ana. Prazer é meu. Bom, eu queria que você desse assim uma breve informação para os nossos telespectadores de como é que surgiu essa coisa mágica, né, que é a iridologia, né? Como é que os cientistas, os pesquisadores descobriram que por meio da nossa íris é possível verificar a qualidade do funcionamento dos nossos órgãos? Olha, a iridologia, ela foi redescoberta por 3 pessoas praticamente ao mesmo tempo, né, em 1700. Um padre, um médico e um arqueólogo. O padre, ele teve malária, ele tinha os olhos azuis e sendo tratado por quinino, ele observou que o olho foi manchando e mudou de cor. E a partir daí ele começou a observar os olhos das pessoas e registrar. Né? Naquela época a medicação era muito simples, então ele observava as manchas que apareciam coloridas no olho e relacionava com drogas específicas. Então ele fez todo um mapeamento de cores das manchas com drogas. Isso foi em que país? Nos Estados Unidos. Uhum. E o médico, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Ele era um nobre e ele gostava muito de passear pelo parque. Então, um dia ele encontra uma coruja, a coruja fica olhando para ele olhando para a coruja, e um hipnotizado pelo outro. Então, ele se aproxima da coruja, olhando nos olhos dela, e quando ele está bem próximo, ele pega o pé dela. Só que quando ele pega a perna da coruja, ela se debate e quebra a perna, e ele imediatamente vê formar um risco na íris. Ele leva ela para casa e vai cuidando dela, e observa que à medida que ela vai se recuperando, que a perna se calcifica novamente, no olho só fica um ponto negro. E ele, servindo durante a guerra, ele foi observar e mapear na íris os ossos, onde tinha um braço quebrado, onde tinha uma perna, a costela. Então ele foi mapeando todo o esqueleto na íris. E um arqueólogo descobre um pergaminho de 300, 400 anos antes de Cristo, onde já se tratava da iridologia. Na verdade, 400 anos, 4.000 anos antes. A gente observa que é mais ou menos no mesmo período que a gente vê que data a acupuntura, a quiropraxia, todas essas técnicas que hoje estão em voga, elas são mais ou menos desse mesmo período. Uhum. E o que é possível diagnosticar dentro da íris? É possível diagnosticar a constituição física daquela pessoa. Então, nós estamos sabendo pela íris que órgãos são mais fortes, que órgãos eles já são, que merecem um pouco mais de atenção pela herança mesmo genética. A íris ela é formada em 5 camadas. Então, quando rasga a primeira camada, quando você vem com um rasgo, por exemplo, do fígado, significa que o seu fígado ele tem só 80% da energia, do potencial que ele poderia ter. Se rasgou a segunda, 60% e assim por diante. Mas como você vê, como é que são essas camadas lá no desenho da nossa parte colorida? A íris, uma íris perfeita, raríssimo, acho que Jesus Cristo deveria ter essa. Ela é completamente lisa, de uma única cor, e ela tem o brilho e a resistência da seda, bem lisa, uniforme. E elas são 5 camadas justapostas. Quando rasga, você vê a abertura, começa a abrir o tecido, como um pano mesmo. Você vê deslinhando. Porque a nossa íris, quando a gente olha de muito perto uma fotografia da íris, ela parece uma trama de tecido, né? Com aquelas linhazinhas. Sim, mas aí você está falando de uma íris já mais frágil. Uhum. Porque ela já está toda aberta, você está vendo diversas camadas. Ah, tá.
tá? Já é uma íris adoecida. Adoecida. Uma íris adoecida, não. Não é ela que está doente, Ela né? não está doente. Ela não está doente, tem razão. O fato de uma pessoa ter uma constituição que merece algum cuidado, significa que vai ter que ter esses cuidados. Ele não precisa adoecer. Ele pode viver a vida inteira completamente saudável, tendo a atenção e o respeito com o corpo que tem, o cuidado. Uhum. À medida que a pessoa se intoxica com alguma substância química, Pode ser alimentação, por exemplo? pode ser alimentação, pode ser esses aditivos que vêm para conservar os alimentos, corantes, pode ser resultado de indigestão, Uhum. né? E ela vai formando umas manchas que a gente chama as manchas de droga, Uhum. que ela vai estar mostrando onde, naquela região, que tecido está impregnado por aquele mineral. Eu prefiro falar uma mancha de impregnação de minerais que de droga, porque senão dá uma outra conotação. A pessoa, às vezes, nunca usou nenhuma droga ilícita. Não, e mas vai os ficar... remédios são compostos por elementos químicos, né? Isso. Então, Droga pode... no sentido de uma substância Substância química inorgânica presente nas células, Uhum. né? Que pode levar, em alguns casos, dependendo da camada que ela se encontra na íris, a formar um tumor benigno, maligno, tá Então, certo? por meio do grau, aliás, da camada em que atingiu aquele distúrbio, você consegue dizer se aquele distúrbio é fácil de tratar, mais ou menos, ou se ele já se instalou. É possível ver isso na íris? Bom, uma coisa é a gente vê onde está intoxicada, vê a constituição. Porque a constituição conta na hora do tratamento. Conta. Além de ter a constituição, se ele é forte e frágil, você dá uma nota para aquele órgão. Você dá outra nota pelo estado de intoxicação dele ou de pureza dele. Agora, para a gente saber se atualmente ele está, se é urgente, não é? Então, ele ainda tem algumas variações de coloração, de elevação, né, da topografia mesmo, a íris, que dá para você ter uma atenção, falar assim, olha, esse órgão ele está intoxicado e atualmente ele está sobrecarregado, ele está trabalhando com dificuldade para suplantar o desafio que ele está sendo colocado. A gente falou sobre qualidades dos órgãos, né, constitucionais, né, Uhum. de nascimento, se eles são fortes ou se eles são fracos. Tem como você, pela íris, diagnosticar se aquela pessoa tem uma constituição global mais forte ou mais frágil? Sim, essa É a soma. É a soma, mas à primeira vista você já tem uma boa noção, porque Uhum. você vê a qualidade do tecido, você vê, por exemplo, uma íris azul. Qualquer desequilíbrio, qualquer processo crônico, subagudo, ele transforma a coloração, ela parece rajas amarelas, brancas. E quando você vê uma íris azul, por exemplo, frágil e completamente azul, sem nenhuma variação, você já vê que ela está em bom estado de saúde, tá certo? Agora, não significa que a pessoa que nasceu com a constituição mais forte vai ser uma pessoa mais saudável. Isso é importantíssimo deixar claro, né? Porque, às vezes, é justamente o que sabe da sua fragilidade, é o que tem mais atenção, mais cuidado, mais respeito com o corpo. Uhum. Na família do meu pai, por exemplo, os irmãos morreram todos muito jovens. Meu pai era muito forte, não adoecia, morreu com 49 anos. O tio dele, o irmão dele, que era considerado raquítico, que foi muito bem cuidado, ele já está com mais de 70 anos. E vai bem. E bastante saudável. Você está falando sobre os diagnósticos e como é que ficam a questão dos exames, né? Os famosos exames laboratoriais que a gente faz para saber se está doente, sangue, fezes, urina, né? Aquelas coisas todas, ressonância magnética e tal. Isso ajuda ou existem diferenças entre o que o exame mostra e o que a íris é capaz de ver? Como é que funciona? Bom, a íris ela tem mais sutilezas
e ela mostra o problema bem antes dos exames laboratoriais. Ela mostra com o padrão de referência da íris é a pessoa. Então, o padrão de referência do exame de colesterol é uma média da população. Pela íris, você vê se aquele índice de colesterol que ele se encontra para aquela pessoa está colocando em risco ou não. No processo de adoecimento, existem 3 fases. Na fase inicial, é afetada as emoções da pessoa e é afetado os canais de acupuntura. Os meridianos, os famosos meridianos. A gente chama de canais porque eles não são esotéricos, eles são possíveis de se localizar num cadáver. Então, agora a gente já sabe que é um canal, é um nervo, tá certo? Corre pelos nervos. É um nervo especial, onde tem uma bainha de mielina, de esfingomielina, que ao invés de acelerar o impulso elétrico, ela retarda. Então, a energia eletromagnética vai circulando lentamente. Você pode pegar qualquer equipamento de eletricista e localizar os pontos de acupuntura. Né? Interessante. Então, primeiro altera no emocional e essa circulação eletromagnética da energia no organismo. Então, o Dr. Bacho trabalha com os florais nessa primeira fase, onde alterou as emoções. Logo, à medida que essa emoção vai perdurando e vai ficando muito tempo, ela começa a afetar a saúde da pessoa, alterando o funcionamento dos órgãos. Está naquela fase que às vezes a pessoa sente muita dor, ela sente muito mal-estar, ela procura muitos médicos e os médicos ficam desesperados, porque os exames não acusam nada. Ainda não acusam. Ainda não acusam, porque naquele momento ela tem uma arritmia cardíaca, mas o coração está bem. Ela tem uma gastrite, né? Uma irritação, uma alteração da cloridria do estômago, mas o estômago não apresenta nenhuma úlcera, nada. Então, nessa fase, ela já está sendo expressa na íris. E se perdura durante muito tempo um órgão funcionando fora das suas condições adequadas, né? Sob fortes emoções, com alimentação inadequada, com estilo de vida inadequado, o órgão vai ser lesado fisicamente. E aí vai aparecer a úlcera, vai aparecer o prolapso de válvula, vai aparecer o cálculo renal. Então, nessa fase já vai aparecer no exame. Agora, o que a gente tem que considerar é que aquela pessoa que está ali na sua frente, ela apesar de ter uma íris, que essa íris tem toda essa variedade de nuances e mostra essa quantidade de coisas, é interessante que a pessoa faça os exames. Porque o exame é um bom padrão de referência para você ver em que estágio está e como que está evoluindo. Então, muitas vezes chega a pessoa, ela está fazendo um tratamento, né, com um médico alopata. E aí ela diz, eu suspendo o tratamento, eu paro com essa medicação? Eu falo, calma. À medida que você melhorar, os exames vão indicar essa melhora e o seu médico, o especialista que está te acompanhando, ele vai reduzir o medicamento. Tá certo? Porque aí a pessoa tem um acompanhamento e tem uma garantia. Porque às vezes a pessoa muito entusiasmada, ela quer mudar o estilo de tratamento, mas ela não faz nenhum nem outro. E aí? E aí a coisa ela vai ser colocada em risco. Às vezes a pessoa quer muito melhorar, mas ela não tem condições emocionais ainda de lidar com aquele sintoma. É preciso que o sintoma se amenize, que a sua imunidade, né, se erga e que o tratamento é todo um conjunto. E a partir desse momento ela vai poder até ficar livre de medicação, seja natural, alopática, homeopática. Bom, você está falando sobre as emoções e eu gostaria de te perguntar, a íris detecta desequilíbrios emocionais? E eu gostaria que você respondesse para nós após o intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já a conversar com a iridóloga Matilde Mello sobre o diagnóstico pela íris.
A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a iridóloga Matilde Melo. Ela conversa conosco sobre os princípios da iridologia, um diagnóstico pela íris. Matilde, no bloco anterior eu te perguntei, né, que a gente vinha conversando sobre a questão da emoção, como a emoção influencia o processo de adoecimento da gente. E eu te pergunto, você consegue ver na íris esse processo emocional de adoecimento? Ou você só vê na íris já a doença começando a se processar? Perdão, o desequilíbrio do órgão, né? Como você disse no bloco anterior. Na verdade, a íris mostra todas as etapas. Quando ela está ali na fase aguda, você está vendo na fase emocional e você vai observando gradativamente. A questão do diagnóstico pela íris foi uma coisa que eu fiquei trabalhando comigo, acho que uns 6, 7 anos, porque Danny Johnson criou o método RAID para o diagnóstico das emoções e ele coloca como lições a serem aprendidas, né, que seriam detectadas pela íris. Bom, acho que por uma formação positivista da minha parte, eu tive muita dificuldade de aceitar isso. Que era possível ver as emoções na íris? Sim, e que estava escrito ali na íris, por exemplo, se a sua gravidez não foi planejada e que o seu pai teve dificuldade de aceitar o seu nascimento. Então, detalhes assim, que eu olhava e pensava, isso é uma invasão de privacidade? Com que direito a gente tem de olhar a alma da pessoa assim pela íris? Mas você acreditava que era possível? Bom, eu duvidava, mas eu acho que se você quiser saber o que é de verdade, você tem que duvidar, observar e considerar. E assim, eu continuei olhando, considerando. Primeiro, quando eu fiz o curso de iridologia, eu chamei todos os meus parentes, minha família é enorme, umas 1000 cabeças, e aí eu fui olhando a íris de cada um, porque eu poderia perguntar, checar se era verdade, se não era, e eles me ajudando a aperfeiçoar o diagnóstico. E quando eu fiz o curso de acupuntura, na medicina tradicional chinesa, eles mostram muito bem a relação entre a emoção e o órgão. Os chineses, eles já entendiam da física quântica, da medicina quântica. Eles falam o seguinte, falavam, que a constituição de uma pessoa vai depender do estado energético de saúde do pai e da mãe no momento da concepção, das emoções da mãe durante toda a gravidez e da alimentação dela. Um desequilíbrio emocional da mãe, por exemplo, se ela teve muita mágoa durante a gravidez, aquela criança já vai nascer com problemas com o intestino mal formado. Isso é possível ver na íris? O que nós vemos na íris, eu vejo isso mais na orelha, mas a gente vê na íris não só da mãe, do pai, mas a gente deduz pelas marcas quais as emoções que estiveram presentes, o tipo de sofrimento que as diversas gerações passaram, que foram deixando aquelas marcas na íris. Então a gente herda
Marcas. Você herda uma constituição que já Física. traz junto os talentos, os traumas, seriam dentro de uma abordagem transgeracional, que dentro da física quântica, hoje nós consideramos que nós somos todos um. Meu pai, meu avô, meu bisavô e o meu neto, que ainda não nasceu, e eu, somos um só. Bom, a gente está aqui falando de doença, né? De diagnóstico e tal. E como é que a Iris como é que a iridologia faz quando ela está diante de um quadro de doença? Qual é a forma de tratamento? Bom, depende da formação do iridólogo, tá certo? Se quem está fazendo o diagnóstico é um médico, ele vai usar a sua especialização médica para estar trabalhando isso. Se quem está fazendo esse diagnóstico é um psicólogo, ele vai usar isso para saber que tipo de médico e especialista seria indicado para estar acompanhando aquele paciente, que tipo de outros exames de saúde e que outros testes da psicologia ele vai usar para tentar investigar aquilo ali. Isso que eu falei da parte transgeracional, a gente levanta como hipótese para depois ser trabalhado com essa pessoa e ter uma investigação, né? Não é um diagnóstico fechado, porque é um campo muito amplo que você levanta diversas possibilidades, que são possibilidades de trabalhar. Mas, por exemplo, você pode reverter uma herança geracional? Reverter é muito forte, né? É um verbo muito forte, mas você pode contornar uma herança geracional? Hoje, o que o pessoal que tem trabalhado com constelações familiares, eles estão tentando trabalhar justamente isso. Alguns iridólogos, eles defendem o seguinte. O que seria a constelação familiar? A constelação familiar é uma terapia criada por Bert Helling e que ele observou. O Bert Helling começou como padre e depois trabalhou como padre durante a Segunda Guerra. E depois da guerra, ele optou por trabalhar como psicólogo, atendendo as vítimas do Holocausto, que tinham sobrevivido, as famílias. E o que ele observava? Que o sofrimento dos antepassados estava presente aqui, no campo da pessoa. Estava afetando a saúde, o equilíbrio físico e emocional dessa pessoa. E que então precisava de ser trabalhado esse campo, a energia desse campo. O que a gente considera na iridologia? Na iridologia, que é uma linha dos iridólogos, tem diversas abordagens de trabalho aí. Na linha alemã, por exemplo, eles têm tentado se especializar em fazer um diagnóstico orgânico preciso, diagnosticar a doença, o desequilíbrio. Então, mas outras linhas mais da Europa e outras dos Estados Unidos têm preocupado de uma abordagem um pouco mais holística, né, de corpo e de mente, não tanto a preocupar com a precisão do exame, que afinal nós até temos tantos exames já. O que se está considerando é o seguinte: se a gente voltar e lembrar de Jung, que fala que nós temos um inconsciente coletivo, que nós trazemos as memórias de todo o antepassado, um inconsciente familiar, um inconsciente histórico, e que todas essas memórias, esses traumas estão ali presentes e que vão interferir, influenciar nas suas decisões de uma forma que você não tem consciência. Né? Então, na constelação familiar, eles buscam trazer isso à consciência da pessoa. O que aconteceu com os antepassados? O que aconteceu. E aí isso é possível verificar após um tratamento como esse da constelação? É possível observar alguma mudança na íris? Puxa, eu gostaria, eu vou fazer isso. Mas eu tenho que experimentar primeiro para olhar. Agora eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu vi. Eu atendi um senhor que tinha uma dor muito grande no ombro.
Ele tinha uma justificativa para aquilo, tinha tido alguns acidentes, tinha machucado. Mas não dava para você explicar por que que a esposa, por que que a filha, por que que o genro padeciam da mesma dor do ombro. Eu ainda brinquei e falei, ué, isso pega dor do ombro contagiosa. Uhum. Bom, ele fez todos os exames, nos exames não se encontrou nada. O que mostrava na íris? Um grande desequilíbrio no pH, de acidose no organismo todo, que levava a uma irritação generalizada e uma retenção de líquido. Bom, este senhor foi por uma clínica naturalista de desintoxicação. Quando ele foi para a clínica, todas as pessoas que faziam acupuntura comigo para melhorar desapareceram. Eu encontrei com um deles na rua e perguntei o que aconteceu, né? Todo mundo suspendeu a acupuntura. Ele disse, não, porque nós melhoramos. Enquanto ele estava na clínica, todo mundo melhorou. Quando ele volta, todo mundo bem. Aí ele volta na causa do desequilíbrio, comete os mesmos abusos contra a saúde, no caso lá era a questão da bebida, volta a dor no ombro da família inteira. Tá certo? Então, quando você pergunta, é possível então você tratar o seu desequilíbrio e você conseguir tratar o desequilíbrio que é herdado? É sim, com o benefício de todas as partes. Tá certo? Que a explicação disso é só a quântica, que nós somos todos interligados. Tem até uma pesquisa sobre macacos que observou a mesma coisa. Quando uma tribo, um grupo de macacos começou a lavar batatas, todos os outros, ao mesmo tempo, separados geograficamente, começaram a lavar batatas. Como se a gente tivesse o mesmo inconsciente. Estivéssemos no mar de energia, como dizia Jung. Essas coisas são muito, aparentemente extraordinárias para a gente aceitar aqui no Ocidente. No Oriente, eles já compreendem isso, na Índia, na China, muito antes de Cristo. Mas agora, com o advento da física quântica, da medicina quântica, nós estamos conseguindo juntar o conhecimento oriental e ocidental, porque começa a fazer sentido cientificamente para o ocidental aquilo que parecia esoterismo até pouco tempo atrás. Matilde, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.